Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Meu nome é Luciano Saturno. Não sou de outro planeta, sou daqui mesmo. E para mim foi uma experiência como líder, né? Porque eu já tinha participado de alguns PDCs, dando testemunho, né? E sendo auxiliar. Na época era Lucilene, que era a líder, e a gente participou junto com ela, juntamente com a Emiliana. E nesse, né, eu tive a oportunidade de estar sendo líder, né? E para minha surpresa, líder de, acho que o mais velho da turma mesmo, tirando a dona da casa, era ele. O restante era tudo adolescente. Mas para mim foi maravilhoso, né? Presenciar adolescentes que estavam sedentos da palavra de Deus, e naquela casa, né, onde se reunia às vezes numa quarta tinha 15, 16, 18, né? Nayara já fez PDC lá, sabe como é, e foi maravilhoso, né? E tivemos 3 pessoas que aceitaram Jesus. Uma delas, né, dos adolescentes, congrega aqui na igreja, é Gabi, né? Ele está firme, vem todo o culto dos jovens, está aqui se envolvendo, né, participando, e foi maravilhoso participar, fazer parte desse trabalho, que é onde a gente está desenvolvendo ainda mais a igreja fora das 4 paredes do nosso culto. O nosso PDC começou no dia 15 de maio, né, e foi até o mês de agosto. Até o dia 24 de agosto, na residência de Maria das Graças. Acho que eu acertei o nome. Maria das Graças, né? E a gente estava participando lá, e juntamente comigo, né, teve alguns coordenadores, alguns amigos, né? Um deles estava na filmagem, né? Eu esqueci até de colocar o nome dele aqui, mas ele estava comigo lá, o Tarso, juntamente com sua irmã, né? E também com a Larissa. Camila e Larissa estavam lá junto comigo, e foi maravilhoso, tanto para mim como para a vida delas, porque ali elas tiveram a oportunidade de desenvolver o seu talento, o seu dom, né? Camila ministrou um dia lá, a Larissa também ministrou, e elas ficaram muito empolgadas, né? Elas deram testemunhos, elas dirigiam a reunião, e assim, uma coisa que eu achava interessante é que elas mesmas, né, organizavam tudo, chamavam os amigos, convidavam as pessoas. Às vezes eu não tinha disponibilidade às vezes de sair para convidar, elas ligavam, elas convidavam as amigas e iam para lá, chegavam às vezes mais cedo que eu, preparavam tudo. Às vezes quando elas não podiam ir, elas ligavam para mim dizendo que não podiam ir, mas foi um crescimento maior para mim, porque eu via neles a responsabilidade que eles tinham em trazer e levar a palavra de Deus. Isso foi maravilhoso. E no primeiro dia nós tivemos o resultado, né, que foi a Gabi, que ela aceitou Jesus no primeiro dia, quando a gente fez lá, falando sobre o novo nascimento, né? E depois, no terceiro dia, teve mais outro, que foi o irmão de Talos também, que aceitou Jesus, né? E tivemos mais 2 pessoas que fizeram decisão para batismo no Espírito Santo. Então, pessoas que já eram evangélicos e iam para lá, né? Pessoas de outras igrejas iam. Depois do terceiro, 4 dia, começaram a vir pessoas que não eram evangélicos, mas eles gostavam de ouvir. E um dia houve uma palavra, e depois a dona da casa mesmo falava que no outro dia eles comentavam sobre a palavra. E eu creio que a semente foi plantada. Eles não ficavam indo até o final, não ficaram indo, mas eles receberam a semente. E eu creio que a semente ficou plantada. Uma delas depois me convidou para ir na casa dela, orar pelo filho dela que estava enfermo. E a gente foi lá orar, e oramos, e impomos as mãos sobre a vida dele, e oramos. E nós declaramos a cura, e graças a Deus, quando foi uma semana depois, ela deu o testemunho que ele estava curado, que ele não precisou fazer a operação que ele ia fazer. Então, assim, foi um momento maravilhoso, né, onde tivemos lá. O objetivo geral do PDC, né, como já foi falado aqui,
foi de pregar e desenvolver aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, que é o chamado que Ele tem colocado em nossas vidas, que é ir e pregar o Evangelho, e criar, fazer discípulos, consolidar as pessoas e preparar pessoas para o ministério. E hoje eu creio, tenho plena certeza que as meninas estão preparadas para isso, estão desenvolvendo, estão cada vez mais crescendo. Tem uma lá que já está no louvor da igreja, já está animada, querendo ainda mais desenvolver o seu chamado. Então isso para mim é um motivo de alegria, de ver as pessoas que estavam lá junto comigo trabalhando e ainda mais querendo fazer muito mais daquilo que eles já estavam fazendo. Então foi maravilhoso o ganhar almas e fazer discípulos naquele lugar. Uma casa onde a gente olhava assim, às vezes quando eu chegava eu ficava dizendo, não, botou um jardim de infância. Porque tinha muita criança. E a gente vê nelas o desejo que muitas vezes nós adultos não temos de ler a palavra. Eu vou usar não como exemplo, mas o que o Sérgio falou. Lá também era uma disputa para ver quem achava o primeiro versículo e ler. Deixa eu ler. Não, eu achei primeiro, deixa eu ler. E eu, não, pode ler, fica à vontade. E tinha perguntas. Muitas perguntas, né? Perguntas até que você na hora tinha que ir, eita Jesus. Entendeu? Mas, graças a Deus, a gente respondia as perguntas. No final de toda a reunião, a gente fazia comunhão, trazia algo diferente para que eles pudessem ficar mais empolgados. E eu usei até uma estratégia lá, né? Digo, olha, quando você for convidar um amigo, você diga assim, que não é um culto, diga que é uma reunião, onde vai ter bolo e refrigerante. Quando era uma reunião, parecia um enxergo de menino. Entrava lá, adolescente com força, e eles saíam de lá cheios da palavra de Deus. E era maravilhoso. E eu creio que a gente conseguiu alcançar o objetivo principal. Tem um que ainda hoje me encontra e diz, olha, eu estou na igreja, eu não estou deixando de ir para a igreja, não, estou indo para a igreja. E ele está firme, eu creio que Deus tem algo na vida dele. E alguns objetivos específicos, que um dos quais é trazer a família para perto. E o interessante é que na igreja, na casa, boa parte era evangélica. E tinham dois lá que eram um pouco assim, iam para a igreja, mas não tinham tanto compromisso. Mas eles estavam ali ouvindo a palavra. E a mãe sempre dava testemunho, dizia que eles ficavam no quarto, mas eles ficavam ouvindo. E sempre ele comentava, mãe, aquela palavra lá, gostei. Ele falou no meu coração. Então assim, a semente ficou plantada na vida dele. Ele serve ao exército e ele é um jovem e ele mesmo não participando diretamente da reunião, mas ele sempre tem o desejo de ouvir a palavra. Ele ficava lá no quarto dele, a gente também respeitava, e deixava ele à vontade. Uma coisa que eu não falei, hoje eu passei aqui, nós tínhamos a reunião nas quartas, sempre de 8 até as 9, não passava disso. Depois a gente teve que mudar o horário por conta que a maioria era adolescente, então ficava um pouco tarde para terminar. Então a gente começou de 6h30 e ia até 7h30, e aí foi que eles gostaram mesmo, porque aí ia mais cedo, chegava lá, terminava mais cedo, a gente podia ficar mais um pouco. A menina lá tinha um brinquedo lá, um videogame, começavam a jogar, a brincar. Então era um momento maravilhoso, onde a gente, ao mesmo tempo que recebia da palavra, a gente tinha um momento de comunhão. E isso para mim foi um crescimento bastante também na parte que era a questão da busca, de buscar mais, de se encher mais da palavra. Porque tinha perguntas lá que, se você não estivesse cheio da palavra, você ia dizer coisas da sua cabeça. Como perguntas sobre namoro cristão, perguntas sobre sexualidade. É pecado fazer sexo com um namoro? Essas coisas que surgiam, assim, essas perguntas que surgiam e que a gente tem que estar preparado para responder na linha da palavra. Então foi uma experiência maravilhosa para mim, porque assim, de 4 pessoas que iam para lá, 3 eram casados, o resto era tudo solteiro. Então, uma experiência tremenda na minha vida, em passar algumas coisas que eu passei na adolescência. E foi servir de experiência naquela hora para eles. Promover o crescimento do reino de Deus, Tinha uma irmã que ia para lá e hoje ela está vindo para cá. E ela dizia que na igreja dela aconteciam algumas coisas que ela não gostava. E ela veio me perguntar
O que é que ela tem que fazer? Ore e peça direção a Deus, sabedoria. Porque se não tem como você continuar na igreja, você não está crescendo, então chegou a hora de você procurar desenvolver ainda mais a sua fé. Eu não vou dizer a você, vá para a casa do oleiro. Não, sai da sua igreja e vai para a casa do oleiro. Não, ore, peça sabedoria a Deus e Deus vai lhe guiar. O Espírito de Deus vai guiar você aonde você deve ir. Ah, mas eu estou gostando, eu assisto os cultos pela internet, está bem, então continue firme, continue na direção que Deus está lhe dando. O que eu não posso chegar para você é dizer para você mudar de igreja sem eu ter nenhuma autoridade sobre isso. Mas você tem a sua autoridade, porque é o Espírito Santo que vai lhe guiar. Então ela começou a orar ao Senhor e graças a Deus ela de vez em quando está aqui participando até do tempo de mulher. Expandir a igreja, né? Conseguimos expandir a igreja de uma forma, levar as pessoas. Às vezes as pessoas têm aquela preguiça às vezes de vir para a igreja, e quando a gente faz uma reunião como essa, as pessoas elas sentem o desejo de participar. E tinha um momento lá que era maravilhoso, onde a gente se juntava e tem um local lá bem espaçoso, e a gente ia lá dar umas mãos e começávamos a orar uns pelos outros, né? E eu vejo jovens chorando cheios do Espírito, alegres, felizes, né? Jovens se abraçando, adolescentes tocados pelo Espírito de Deus. Isso era maravilhoso, né? Teve um último dia lá que foi tremendo, foi o encerramento e foi um chororô e uma alegria ao mesmo tempo, né? Não Tassi era um dos que choravam mais, mas a gente via a alegria deles de estar naquele lugar, chorando não de tristeza, mas de alegria, porque está vendo a palavra de Deus sendo colocada naquele lugar, naquela casa. Trazer as pessoas para perto de Deus é uma coisa que eu sempre dizia para eles: a gente pode viver tudo na nossa vida, mas a gente não pode ver uma coisa, deixar de viver uma coisa, de ficar perto do Senhor. Você pode escolher tudo que você quiser, você tem livre-arbítrio para isso, mas você não pode deixar de escolher uma coisa, é ficar perto de Deus, que é o único lugar que a gente tem que ficar. E eles sentiam o prazer de estar perto de Deus. Promovemos a libertação, a cura, a salvação. Houve salvação, 3 pessoas aceitaram Jesus. Houve cura, nós oramos pelos enfermos, eles foram curados. Então assim, declaramos a palavra de Deus naquele lugar, né? Promovemos a comunhão, promovemos o crescimento, o chamado dos meus discípulos, dos meus remotos, e hoje elas estão crescendo. Eu vejo eles crescendo cada vez mais. Cada coisa que eles estão fazendo na igreja, eu olho o crescimento deles e eu vejo que Deus ele tem algo na vida de cada um deles, porque são jovens fortes. Deus ele tem algo maravilhoso para os jovens. E é uma coisa que eu vejo, né, na vida deles, é a sede deles buscar ainda mais a palavra de Deus, de aprender ainda mais. E promover pessoas fiéis ao trabalho de evangelização. E quando eu olho as fotos, eu vejo lá as meninas lá no evangelismo, né, no treinamento de evangelismo. Então, quer dizer, o prazer que elas têm de querer ainda dar mais daquilo da vida delas, de promover o seu crescimento espiritual. Utilizamos como metodologia o livro do PDC, né, e também a palavra de Deus. Então o livro, ali eu estava já as ministrações e a gente passava para eles. Teve uma ministração que eu usei naquele livro do jejum 40 dias, né, que foi falando sobre o Espírito Santo. Então eu usei também aquele livro, também foi maravilhoso. E abordamos sempre o encontro passado pela melhor memorização. Quando a gente fazia um encontro num dia, na outra semana, antes de começar a próxima administração, a gente fazia algo diferente, para que as pessoas não esquecessem do que foi falado na semana passada. Eu fazia como um momento de revisão. E eles gostavam muito, porque assim, eu mandava eles fazerem um resumo, e no outro dia, na outra semana, eles traziam e começavam a falar, né? E teve um momento lá que a gente pegou um livro de Daniel e eles fizeram um resumo do capítulo e trouxeram para mim. E foi maravilhoso, que cada um colocava um pensamento. E eu lendo os resumos e eu via o pensamento de cada um. Como é interessante os jovens, né, quando eles estão sedentos da palavra de Deus. E eu concluo o PDC como algo assim maravilhoso na minha vida, né? Trazendo, eu não coloquei aqui no slide, mas como análise, para mim foi maravilhoso, né? Estar participando do PDC, estar ali
sendo como um líder, foi uma experiência maravilhosa para mim, de conduzir as pessoas, de trazer as pessoas para perto de Deus. As dificuldades, tivemos algumas, na parte de dízimos e oferta, foi uma coisa que não como uma barreira, mas teve um pequeno choque, em termos de pessoas que não eram de outra igreja, e achou estranho. Então, para não ter problemas, né, até por conta disso, eu conversei com a dona da casa e eu não falei mais sobre dízimos e ofertas, por conta disso. Mas eu até botei na minha monografia, eu espero que no próximo não tenha esse problema. Eu creio que não vai ter essa barreira mais. E as bênçãos foi ter visto jovens se rendendo ao Senhor, principalmente os adolescentes, que são, eu posso falar assim, que são jovens adolescentes que sofrem muito com a pressão em casa, a pressão na escola. Tinha jovens, eu vi um jovem lá falar comigo que ele tinha muita pressão na escola por questão da cor. E ele conversou comigo algo que aconteceu comigo na escola quando eu estudava. E eu conversando com ele, chorando, e dizendo assim para ele: olha, você não tem que se sentir inferior, você é o melhor de Deus. Quando a pessoa fala isso para você, você olha para ela: por que você fala isso comigo? Eu sou a mesma coisa que você. O Deus que ele criou, me criou também. E ele, na hora, ele parou de chorar e começou a rir e me abraçou. E no outro dia, ele chegou para mim e falou: rapaz, como é que funcionou? Então, assim, pessoas que são adolescentes, que você, às vezes, tem problema em casa, não tem problema na escola, mas não consegue conversar com os pais. E quando ele vira uma pessoa, ele tem a confiança, vai lá e fala. Então, foi muito importante isso para mim. E a bênção também foi ter visto jovens se rendendo, aceitando Jesus, jovens cheios do Espírito Santo de Deus, e foi maravilhoso. E eu espero que o próximo ano, o próximo PDC, possa ser não só com jovens, né? Mas se for, eu quero estar pronto para trazer ainda mais a presença de Deus na vida deles. Amém? Deus é fiel. Fica ali vendo vocês ali, rapaz, dá felicidade demais, viu? De todo mundo. Amém? Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo.